aí, apostador? Shows Scout aqui hoje para o nosso Sextou com Bet, episódio 02, Sextou com Bet aqui no canal da Robotip. Tá chegando agora, não esqueça de te inscrever no canal da Robotip aqui embaixo. Show de bola? Bom, vamos seguir na mesma toada da semana passada, que foi o quê? Somente brasileiro, tá? Somente confrontos brasileiros, porque os europeus estão começando agora a partir da próxima rodada. Aí sim, já teremos um volume legal de jogos para se analisar da atual temporada europeia. Enquanto essa temporada vai volumando, a gente vai seguindo aqui com o Brasileirão, que realmente já está bem à frente, né? Temos bastante dados aqui para a gente extrair dos jogos do Campeonato Brasileiro. Show de bola? Temos então aqui pela Série B, já na sexta-feira, Santos e Ponte Preta, aqui é assim mesmo, tá? Sem enrolação nem nada, a gente vai direto ao ponto. Cotação do Peixe, mandante 1,48, da Ponte como fora, né? 7,25, um amplo favoritismo aqui para o Santos, que não reflete muito bem a fase que o time vem vivendo, não. Santos vem de um momento um tanto quanto instável na Série B, mas a Ponte também está longe de ter um momento interessante, tá? Nos jogos passados aqui e tabela, a gente vê que os confrontos recentes entre Santos e Ponte Preta têm sido bem movimentados, tá? Todos os jogos bateram o over 2,5, exceto em uma partida das últimas 5, né? Em 4 bateu o ambas marcam, ou seja, tem sido jogos bem abertos, tá? Jogos bem francos dessas equipes aqui quando se enfrentam tanto pelo Brasileirão, Série B no caso aqui, né, quanto pelo Campeonato Paulista, que se enfrentam na maioria dos anos, belezinha? O Santos está aqui na segunda colocação com 39 pontos ganhos, a Ponte tem 28 pontos ganhos, é a 13ª colocada, realmente uma campanha bem ruim, uma campanha de luta contra o descenso, praticamente o Peixe como mandante não vem de uma fase tão boa, tá? Nos últimos 5 jogos o Santos venceu somente um. Temos aqui então o Santos dentro de casa com 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, ainda assim uma campanha interessantíssima. A Ponte como visitante é aqui a 4ª pior visitante, não venceu nenhum jogo sequer fora de casa, empatou 5 e perdeu 7, tá? Aqui nos mercados a gente consegue dar aquela olhadinha nas previsões do confronto segundo a plataforma. Gols over 0.5 HT, 75% de probabilidade desse gol sair, mas eu fui olhar já na bet aqui, tá pagando 1,45, bem pouco, totalmente fora disso daqui, sem condição nenhuma disso, tá? No detalhamento do jogo, importante a gente vir aqui, ó, filtrar somente jogos no campeonato, tá? Para filtrar somente jogos da Série B, filtrar aqui os últimos 5 jogos de ambas as equipes, na expectativa, a gente tem uma expectativa de cantos aqui, média de 8,60 cantos. Nos gols, expectativa de 1,70 gols também, bem baixo, tá? O mercado aqui, no caso, as cotações nos mostram um caminho pro under, tá? As estatísticas nos mostram um caminho pro under nessa partida. Eu vou buscar o quê? Vou buscar a vitória do Santos no live, tá? Meu palpite aqui, que seja, não é um palpite na verdade, mas a nossa análise indica essa vitória do Peixe no live. Por que o live? Porque a gente consegue ver o comportamento do Santos durante a partida, se tá aquele time um tanto quanto apático que a gente viu no último jogo, por exemplo, contra o Amazonas, que até criou alguma coisa, mas não foi nada efetivo, tanto que a partida contra o Amazonas terminou 0-0, ou se vai ser aquele Santos que a gente já viu que conseguiu criar e finalizar suas jogadas, tal qual foi contra o Paysandu fora de casa. Show de bola? Santos, então, a partir de 1,80 eu curto bastante. Meu placar exato por aqui é 1-0, 2-0 aqui para a equipe do Santos. Como falei, vamos focar somente no Brasileirão nesse fim de semana, então eu já vi aqui em ligas e times, ó, e já consegui chegar aqui na classificação do nosso Brasileirão Série A, que tem surpreendentemente o Fortaleza com um belo trabalho de longo prazo na liderança com 48 pontos ganhos, seguido pelo Botafogo, Palmeiras e assim sucessivamente. Na briga contra o rebaixamento a gente tem aqui Fluminense, Vitória, Corinthians, Cuiabá e o Dragão Atlético Goianiense, que conseguiu emendar 2 vitórias consecutivas e dar aquela sonhada com a salvação, beleza? Teremos então alguns jogos aqui, alguns não tão interessantes assim, outros bem interessantes, que é o caso de Botafogo e Fortaleza, confronto de líder e vice-líder, né? Vice-líder e líder da competição. Fortaleza, como falamos, vem de uma fase sensacional, o time tá focadaço aqui no Campeonato Brasileiro, já estamos muito mais da metade, né? Já estamos aqui na 24ª rodada, estamos indo para a 25ª, o Fortaleza ainda tem um jogo a menos, é líder com um jogo a menos, ou seja, tem reais condições sim de conseguir esse título. O negócio é manter o ímpeto que ele vem tendo nos últimos jogos, tá? Cotação do Botafogo 1,75, favorito segundo as casas de apostas. O Fortaleza tem uma cotação de 4,75 e um empate 3,60. Tu concorda com essa odd? Não concorda? Me diga aqui embaixo, belezinha? Vamos aqui então nos jogos e tabela. O Fortaleza, que vem de uma sequência bem massa, tá? Vamos colocar aqui somente fora de casa. O time venceu o Bragantino, venceu o Cruzeiro, empatou com o Criciúma, venceu o Flamengo, tudo isso pelo Brasileirão. Ainda teve esse empate contra o Rosário Central na Copa Sul-Americana, na qual conseguiu a vitória
jogando dentro de casa e se classificou também para as quartas de final da Sul-Americana, um momento realmente bem massa para o Fortaleza, que é o atual vice-campeão da Sul-Americana. Já o Fogão dentro de casa teve essa derrota aqui para o Cruzeiro, mas fora isso tem uma campanha bem massa lá no tapetinho. A gente consegue ver aqui, né, que em 11 partidas a equipe venceu 8, empatou uma e perdeu 2. O Fortaleza jogando fora de casa em 10 jogos venceu 4, empatou 3 e perdeu somente 3, ou seja, em 10 jogos fora de casa o time não perdeu. Em 7 oportunidades é um visitante bem digesto, o que justifica, né, ele estar aqui na liderança da competição. No detalhamento, vamos filtrar aqui novamente somente jogos no campeonato da partida. Nas expectativas, temos uma expectativa um pouco alta de cantos, está acima de 10 cantos no jogo. Já nos gols, temos aqui uma expectativa superior a 2 gols na partida, beleza? O que eu busco nessa partida aqui? Eu vou buscar gols, beleza? Over 1,5 no live, over 1,5 ao vivo eu curto bastante. E pré-game, não sei. Pré-game, eu não concordo tanto assim com esse 1,75 do Botafogo. Acho que deveria estar um pouco mais, deveria respeitar um pouco mais o time do Fortaleza. Então eu curto muito o Fortaleza Handicap Asiático mais 0,75. Cláudio, o que é esse mais 0,75? A gente só perde a aposta 100% se o Botafogo vencer por 2 gols ou mais de diferença. Se o Botafogo vencer por 1-0, a gente tem metade da aposta ainda assim devolvido. Marinho um pouco mais safe, tá? Então é com ela que eu vou por aqui. Vou de Fortaleza, handicap mais 0,75. Quem for um pouco mais safe, né, mais seguro, vamos assim dizer, não tem seguranças em apostas nunca, mas o mais 1, ele só dá o head, né, se o Botafogo vencer por 2 gols ou mais. Se o Fortaleza perder por 1-0, 2-1, 3-2 e afins, temos a aposta inteiramente devolvida, mas eu vou aqui de Fortaleza mais 0,75, é o que eu vou fazer, tá? Não é uma dica, não é um conselho, não é nada, somente mostrando para vocês o que eu vou fazer. E esse over 1,5 no live eu curto bastante também. Meu placar aqui é 1-1 ou 2-1 para um dos dois lados, tá? Não consigo cravar para quem, mas vai ficar por aí. Vou de 1-1 aqui então para deixar aquele desafio do placar exato, 1-1 entre Botafogo e Fortaleza. Vamos seguir então com a nossa análise do Brasileirão. Temos o Cruzeiro recebendo a equipe do Atlético Goianiense. O Cruzeiro que vem de um momento de oscilação, podemos assim dizer. O time viveu um bom momento na temporada, mas não conseguiu manter esse ritmo na qual vinha, né? O Atlético Goianiense, como falamos, conseguiu 2 vitórias consecutivas e deu um gás a mais para a equipe. Cotação do Cruzeiro bem favorito, 1,57. O Dragão 5,75 é um underdog, no caso a zebra, tá? Na classificação, temos aqui o Cruzeiro com 38 pontos ganhos na 7ª colocação e o Dragão lanterninha da competição. Como mandante, o Cruzeiro tem uma das melhores campanhas, né? Em 11 jogos, são 8 vitórias, 2 empates e somente uma derrota. Como visitante, o Dragão, em 12 jogos, são 7 derrotas, 3 empates e somente 2 vitórias jogando longe de seus domínios. Show? No último jogo, né, o Cruzeiro fez uma turnê contra o Internacional, né, uma Copa do Brasil, não, jogos de Brasileirão. Foi ao Beira-Rio, perdeu por 1-0, tinha uma partida atrasada contra o Inter, empatou por 0-0 dentro de casa. O Dragão fora de casa, que somente como fora, vem de uma fase bem ruim realmente. Show? No detalhamento da partida, mesmo esquema aqui, vamos agilizando, né, já que tá ficando um pouco mais intuitivo. Média de cantos, 9,8, uma expectativa média. Nos gols, uma expectativa baixa ali, abaixo de 2 gols por jogo, a expectativa é realmente cravada em 2 gols para a partida. Aqui, vou esperar essa cotação do Cruzeiro bater 1,80 se o time estiver incisivo, estiver mais com a bola, estiver apresentando situações de perigo. Vou fazer esse back Cruzeiro nessa aposta favorável à vitória do Cruzeiro por volta de 1,80. Meu palpite aqui é 1-0 para os mandantes. Seguindo então de Brasileirão, temos o Atlético Paranaense recebendo a equipe do Palmeiras. O Furacão que vem de derrota no meio de semana na Copa do Brasil por 2-1 para a equipe do Vasco, né? Mais uma virada sofrida para o time do Vasco. O Verdão, já eliminado da Libertadores, também já eliminado na Copa do Brasil, tem seu foco 100% aqui no Campeonato Brasileiro. Vai tentar buscar esse título, com certeza, o time do Abel Ferreira. Cotações da casa, né, do Atlético Paranaense, 3, do Palmeiras 2,40, ou seja, o Palmeiras é cotado como favorito, mesmo jogando fora de casa. Nos jogos e tabela aqui, a gente tem o Palmeiras com 44 pontos ganhos na 3ª posição. O Atlético Paranaense é o 10º colocado com 29 pontos ganhos. No histórico recente, um tanto quanto de equilíbrio, podemos assim dizer, e jogos também bem movimentados, exceto esse penúltimo aqui que o Palmeiras venceu somente por 1-0. No detalhamento, nós temos aqui os escanteios, uma expectativa acima de 10 e os gols, uma expectativa acima de 2,90. Pode ser interessante para gols aqui também, segundo os dados. Cláudio, o que tu vai fazer aí? Bom,
Eu vou buscar o Palmeiras DNB, Palmeiras empate anula, Palmeiras handicap 0, é tudo a mesma coisa. Se o jogo terminar empatado, devolve nossa bet. Se o Palmeiras vencer, ganha. Se o Palmeiras perder, perde. Muito porque o Palmeiras está com força total para buscar esse título brasileiro. Tem time, tem elenco, tem tática, né? A parte técnica a gente nem precisa falar da qualidade. E o Furacão vem além de vir de uma fase não tão boa, vem de um desgaste maior por ter jogado uma partida de Copa no meio de semana. O Palmeiras está tendo tempo hábil para fazer os seus treinamentos. Então, vou de Palmeiras empate anula por aqui. Meu placar é 2-1, 2-0 para o Palmeiras. Teremos também Grêmio e Galo, né, no domingo aqui, dia 1º, o jogo das 11 da manhã, salvo engano, posso estar enganado, mas se eu não me engano é às 11 da manhã. O Grêmio com uma cotação de 2,25, o Galo com uma cotação de 3,50. Grêmio no meio de semana não jogou, o Galo jogou pela Copa do Brasil e venceu o São Paulo fora por 1-0, beleza? Temos aqui então o Grêmio lutando contra o descenso, né? A equipe já conseguiu abrir uma margem aqui, viveu fases piores sim na competição, 27 pontos ganhos, 14º o Galo com 30 pontos ganhos, 9º colocado. Caso o Grêmio vença, né, ele ultrapassa o próprio Galo, porque ele vai a 30 pontos e o Grêmio vai ter uma vitória a mais que o Galo. E o Galo, como falei, jogou no meio de semana, na Copa do Brasil não tá tão bem assim, não, perdão, no Brasileirão não tá tão bem assim, mas nas Copas ele vai tentar salvar a temporada, vamos assim dizer. Como atleticano, eu acho que o caminho a ser feito realmente é esse, focar nas Copas, mas não deixar o Brasileirão tão de lado assim, que a gente sabe a dificuldade que é esse campeonato. Essas equipes não se enfrentaram no primeiro turno, o jogo foi adiado por conta do que aconteceu lá no Sul, né? E no detalhamento da partida aqui, a gente vem aqui mais uma vez, ativa o filtro, cantos, expectativa 9,40, gols, expectativa 2, expectativa bem abaixo. O Grêmio provavelmente volta à sua arena nessa partida. Depois de tudo que aconteceu, vai voltar a jogar dentro de casa. Aqui, vou de Grêmio DNB. Grêmio empate anula, mas eu deixo o asterisco para vocês aqui por conta da escalação. Observar as escalações que as equipes vão mandar a campo. Se o Galo vir bem mexido, sem Hulk e companhia, aí esse Grêmio DNB ganha ainda mais valor, na minha opinião. Belezinha? Grêmio empate anula, então, é o que eu vou com essa partida aqui. Uma passada rápida aqui por Corinthians e Flamengo, tá? São duas equipes que a gente não sabe muito bem o que esperar para esse fim de semana. O Corinthians vem de uma draga danada, precisa muito vencer, mas tem um adversário duríssimo que é o Flamengo, e o Flamengo vem bem remontado, né? Com muitos desfalques, então vou ficar de fora de uma análise pré nesse sentido aqui. Também ficarei de fora de Juventude Internacional no cenário pré. O Juventude bateu bem no Internacional, com todo respeito, nessa temporada, né? Foi o Inter, ele realmente não teve tanta sorte assim com o Juventude. Se não me engano, na última partida contra o Juventude, o Inter conseguiu vencer, mas é uma equipe que o Inter sofreu bastante nessa atual temporada. Foi eliminado do Gauchão, na Copa do Brasil. Uma equipe que deu muita dor de cabeça pro time do Inter. O Juve ainda tá envolvido na Copa do Brasil, venceu o jogo de ida contra o Corinthians dentro de casa por 2-1. Ficarei de fora também. Fluminense e São Paulo eu já acho um pouco mais interessante, né? O São Paulo, a gente sabe que psicologicamente a equipe sentiu o que aconteceu, e totalmente justo de sentir o que aconteceu diante do jogo, né, contra o Nacional do Uruguai. O Fluminense vem demonstrando poder de reação, conseguiu sair da zona do rebaixamento depois de vencer o Galo fora de casa e depois também daquela sequência um pouco antes, né, de vitórias com a chegada do Mano. O Tricolor tem 41, Tricolor paulista, né, tem 41 pontos ganhos na 5ª colocação. O Flusão tem 24 pontos ganhos na 16ª colocação. No detalhamento para essa partida aqui, nós temos nos escanteios uma expectativa de 8,40, uma expectativa média baixa, e nos gols uma expectativa de 1,50, expectativa baixíssima, muito porque essa média do Fluminense aqui caiu muito naquela sequência de jogos que ele venceu por 1-0, beleza? E é o que eu deixo de placar aqui para vocês, é esse Fluminense 1-0, curto muito o Fluminense DNB, Fluminense empate anula por aqui. E para finalizar, vamos aqui então de Bragantino e Bahia. O Massa Bruta com uma cotação de 2,25, o Bahia com uma cotação de 3,20. Na tabela, o Bahia tem 39 pontos ganhos. O Bahia, que perdeu o jogo de ida na Copa do Brasil por 1-0, criou bastante chances contra o Flamengo, mas não conseguiu ser efetivo. O Bragantino tem 27 pontos ganhos e olha, o Bragantino tá aqui uma posição somente, né, 2 posições somente acima da zona do rebaixamento, embora sejam 5 pontos de vantagem. Não é uma situação tão favorável assim ao Massa Bruta, que acostumamos a ver ele na parte superior na tabela de classificação. Aqui no detalhamento, na expectativa, a gente tem cantos 9,9 e gols 2. Para essa partida aqui, eu vou buscar gols no live, tá? Eu vou buscar o over 1,5, mais de 1,5 gols. O que eu deixo aqui para vocês como placar é o 1-1 entre Bragantino e Bahia. Eu vou buscar gols aqui somente no cenário de live, uma cotação por volta de 1,80
desse over 1,5. Show de bola? Bom, é isso. Esse foi o nosso Sextou com Bet episódio 2. Caso tu ainda não tenha conta no Robotip, o link para tu criar tá aqui na descrição desse vídeo. Não esqueça de deixar aquela sua sugestão para nossa resenha render cada vez mais. Show de bola? Tamo junto demais. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu, falou e fui.